Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pegar em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Primeiro livro da Sagrada Escritura. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Estas são para nós palavras do Senhor. Amados irmãos, o tema dessa primeira pregação hoje é sobre os apóstolos dos últimos dias. Os apóstolos dos últimos dias foi profetizado por São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu um livro chamado, para aqueles que ainda não conheciam, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que é um livro em que as pessoas leem para se consagrar a Nossa Senhora por esse método. Existem vários métodos de consagração, mas nós temos falado desde ontem do método de São Luís, que particularmente é o método que eu mais aprecio, Dia 8 de dezembro, se for vontade de Deus, vou renovar a minha escravidão, onde vou fazer então 12 anos de consagrado a Nossa Senhora por esse método. Então, o método da igreja, ensinada por vários santos, mais recente dos nossos tempos, São João Paulo II, de onde tirou o lema do seu pontificado do tratado, chamado Totus Tus. Esse era o lema de São João Paulo II, onde ele tira do próprio Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E São Luís foi um homem extraordinário, muito feliz em escrever esse livro. Existe uma mística, só para a gente entender um pouco a importância do tratado e o papel que ele tem de formar os apóstolos dos últimos dias. Existiu na igreja uma mística chamada Marta Rubem, uma mulher que viveu mais de anos somente da Eucaristia. Se eu não estou enganado, há mais de 18 anos. Ela não comia nada a não ser comungar o corpo e o sangue de Jesus. Esse era o seu alimento. Então era uma mulher mística que vivia acamada. Ela era tão mística, para vocês terem noção, que um dia uns jovens passando perto da casa disse: vamos visitar a louca, Todo santo é chamado de loucos, então isso é muito natural. E aí, quando aquelas crianças, aqueles jovens colocaram o pé dentro do quarto dela, ela falou: por que na rua vocês estavam me chamando de louca? E os meninos saíram correndo. Nossa, quem disse isso a ela, Pensaram, porque se tratava de uma mística. E um dia foram visitar Marta Rubem e perceberam que do lado da cama dela havia um livro. Gente, adivinha qual livro que estava do lado da cama dela, na cabeceira? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Como ela não saía, perguntaram: Marta, quem te deu esse livro? Mais surpreendente é a resposta. Ela disse: a própria Virgem Maria veio do céu e me deu esse livro. Gente, quando a gente para pensar nessas experiências,
eu falo: como que eu não vou amar o tratado? Como que eu não vou ler o tratado, não vou carregar o tratado? E assim, tantas pessoas falam que têm até dificuldade em ler o tratado, né? Uma espécie de uma batalha espiritual onde a pessoa não consegue ler. Eu particularmente não tive isso. Eu li o tratado 2 vezes ainda antes de me consagrar. Em uma semana eu peguei o tratado e li ele todo, né? Eu não tive dificuldade, mas tem aqueles que têm. Exatamente por quê? Porque esse livro tem nele algo de sobrenatural. Existe nesse livro algo de extraordinário. Tanto que ontem nós falávamos, quando São Luís escreve 1512 o tratado, ele está escrevendo e ele vai ter uma visão de demônios querendo destruir esse livro, ou pelo menos sepultar em um baú para que ele caia no esquecimento. Nós falávamos ontem, o tratado ficou 130 anos escondidos. Aí você fala assim: Hélio Maria, bom, se esse tratado é tudo isso que você está falando, por que Deus permitiu com que o demônio escondesse ele por 130 anos? Exatamente para isso, para nos mostrar que o demônio tem pavor desse pequeno livro, que o demônio não queria que esse livro caísse nas almas, né? Nas mãos das boas almas, das pessoas que querem fazer a vontade de Deus. E aí um dia então, um padre monfortino, né, onde São Luís havia fundado o seu instituto religioso, foi visitar essa mística, Marta, e ela olhou para ele e disse assim: São Luís não fez nada. O homem ficou assustado, porque quem estuda um pouco da vida de São Luís vê que São Luís era um missionário incansável. São Luís morreu na missão, por causa do evangelho que diz, né? Feliz é aquele quando o Senhor voltar, encontra trabalhando. Então São Luís morreu sendo missionário, dando a vida pela igreja. Um padre simples da igreja e dos pobres, usava uma batina toda surrada, que às vezes os pobres ajuntava dinheiro para dar esmola ao Padre Luís, que dizia que Padre Luís era mais pobre do que eles. Um homem extraordinário. Um dia chegou no convento das irmãs e falou: me dê uma esmola em nome de Jesus. As irmãs não conheceram o Padre Luís. E aí perguntou, né, o nome dele, e ele falou: uma esmola em nome de Jesus. E aí não deram. São Luís está indo embora. Uma das irmãs reconheceu: ali é o Padre Luís. E correram atrás e falou: padre, por que o senhor não falou o seu nome? Aí ele disse: se vocês negaram uma esmola em nome de Jesus, por que vocês dariam em nome de Luís? Então era um homem extremamente de Deus, um homem extremamente assim mariano. Em um livro que fala da biografia de São Luís, um livro grosso do autor chamado Lecron, fala que os historiadores dizem que é como se São Luís já nascesse com a devoção a Nossa Senhora. Ele com 5 anos de idade já recitava o rosário. O seu pai era de um temperamento colérico, então agredia muito, né? Era muito ignorante, estourado. São Luís com 5 anos via a mãe chorando e ele exortava ela a não murmurar contra Deus, a oferecer todo o seu sofrimento e sua dor a Deus. Como é que uma criança de 5 anos faz isso? Por uma graça especial de Deus. Então desde pequeno já notaram aquilo que era o mistério de Deus na vida de São Luís. Ele com 5 anos às vezes passava horas e horas diante de uma imagem de Nossa Senhora. São Luís, um homem extremamente mariano, sem nenhuma dúvida um homem escolhido pela própria Virgem Maria para propagar e divulgar a consagração. Sem nenhuma dúvida São Luís foi escolhido como um apóstolo mariano. E aí ele vai falar aqui no tratado sobre os apóstolos dos últimos dias. Nós vamos meditar em alguns aspectos. No número 55 do tratado, os apóstolos dos últimos tempos. Olha como ele começa: Deus quer, finalmente, que sua Mãe Santíssima seja mais conhecida, mais honrada e mais amada como jamais foi. E isso acontecerá sem dúvida, se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que vou lhe indicar a seguir.
e se observarem com fidelidade, verão então claramente quando lhe pertence a fé, esta bela estrela do mar, e chegará ao bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Então aqui, tudo aquilo que São Luís vai profetizar agora no tratado, ele diz: isto tudo só vai acontecer se aqueles que abraçaram a consagração a Nossa Senhora puserem em prática. Por isso ontem eu falava que não basta ler o tratado uma única vez na nossa vida. Seria importante ler o tratado todos os anos. Você que ainda não se consagrou, eu te chamo a fazer um test drive, né? Você não é obrigado a se consagrar a Nossa Senhora, mas leia pelo menos o tratado e deixa que o resto Nossa Senhora faz. Porque as pessoas que só leram o tratado, elas falam: Hélio, parece que Nossa Senhora tirou as escamas dos meus olhos. Eu começo a enxergar a fé de uma outra maneira. Eu começo a desejar o céu. Eu começo a desejar a viver a santidade. Então as mudanças com que o tratado causa em nós, lógico que também não é um passo de mágica, mas é muito natural. As pessoas, quando elas lerem o tratado, elas ficam impactadas com esse livro. Então, colocar em prática tudo aquilo que São Luís nos indica, e apoiado em Nossa Senhora, nós vamos vencer as tempestades e os piratas do mundo. Então, nós vivemos hoje no meio desta grande confusão. Como vencer, Hélio? Como guardar a fé? Como não deixar com que os piratas roubem a nossa fé genuína, verdadeira? Ora, se consagrando a Nossa Senhora. Veja dos apóstolos, quem foi o único que esteve aos pés da cruz? São João. Por que isso? Porque São João era o apóstolo mais próximo da mãe. Veja que os outros não chegaram até lá. Pedro, o primeiro papa, perdeu a fé. Os santos falam que quando Jesus Cristo morreu na cruz, a humanidade inteira perdeu a fé. Como entender isso? Por exemplo, o que Pedro era antes do Senhor chamar ele para ser um apóstolo? Pescador. E o que Pedro volta a fazer depois que Jesus morre na cruz? Volta a pescar. Gente, voltar a pescar significa voltar à vida velha. Lembra dos discípulos de Emaús? Tinham deixado Emaús para seguir Nosso Senhor. Jesus morre na cruz e os discípulos estão voltando para casa decepcionados com Jesus. Voltar para Emaús significa voltar para a vida velha. Mas os santos vão dizer que enquanto a humanidade inteira perdeu a fé, houve uma única criatura que não perdeu a fé. Sabe quem? Nossa Senhora. E não é diferente de hoje. Infelizmente, quantos padres, bispos, até cardeais perderam a fé. E pessoas simples, às vezes nem entende nada, nunca estudou teologia, filosofia, mas acontece na vida delas o que dizia São Padre Pio: a Virgem Maria é mais do que a filosofia e a teologia. E são pessoas que estão com uma fé inabalável. Então, como vou vencer as tempestades e os piratas que querem destruir a nossa fé? Me consagrando a Nossa Senhora, entregando minha vida nas mãos dela, como aqui São Luís continua falando. Conhecerão as grandezas desta Senhora e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como súditos e escravos de amor. Experimentarão a sua doçura e a sua bondade. Qual consagrado não pode dizer que já experimentou isso, gente? A doçura de Nossa Senhora, a bondade de Nossa Senhora. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: Hélio, Maria, né? Eu não vejo isso, mas bom, o povo é muito caridoso, só pode, né? Tu és um dos melhores pregadores da Virgem Maria, tu deve se alegrar muito disso. Falei: não, irmão, isso é um peso, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas eu confesso a vocês, gente, eu tenho 14 anos de caminhada, são 13 anos que eu estudo sobre Nossa Senhora.
São 13 anos que eu procuro estar sempre ao lado de minha senhora, ou como gosto de chamá-la carinhosamente, estar sempre ao lado da minha princesa. Eu não tenho palavras para descrever as doçuras do cuidado maternal dela que experimento na minha vida. As pessoas falam assim: Hélio Maria, você é muito corajoso, menino. Você tem 8 anos de casado, você tem 5 filhos. Ou você tem muita fé, ou você é doido. Ter 5 filhos numa crise dessa. Não é questão, né, de ser corajoso, é questão de obedecer à igreja. Eu falo para minha esposa, esse pecado de ter abortado, né, os abortos ocultos que os anticoncepcionais causam, eu e você não vamos prestar conta com Deus. Graças a Deus, menos um pecado. Mas o que nós experimentamos da bondade e do cuidado de Nossa Senhora, quando a gente se entrega verdadeiramente a ela. Eu lembro que um dia eu não tinha ainda terminado o rosário, faltava um terço. Era 1h pouca da manhã. Então minha esposa, Sol, já estava dormindo, as crianças dormindo. Eu falei, vou rezar o último terço fazendo o cenáculo. Peguei o livro, o Movimento Sacerdotal Mariano, do Padre Gobi, aquele livro azul das mensagens de Nossa Senhora. Então reza um terço e abre uma mensagem. E ali eu convidei os anjos, né? Anjo da guarda da minha esposa, dos meus filhos, para rezar comigo. E aí estou ali rezando e entregando. Falei, esse último terço eu vou colocar minha família, minha esposa, meus filhos. Que Deus me ajude, né, a educar os meus filhos na fé, cumprir bem minha vocação enquanto pai, esposo, que é a minha primeira vocação, não é ser missionário, né? Você vê, hoje eu estou aqui, no outro final de semana não tem viagem, vou ficar 10 dias em casa, né? Que eu não sou louco. Eu entendo que minha primeira vocação não é sair pelo mundo pregando. A minha primeira vocação é ser pai. A minha primeira vocação é ser esposo. Enfim, eu entendo muito bem isso, né? Então eu procuro conciliar muito. Por isso, entre eu e minha esposa nunca tivemos desentendimento por causa de missão. Nunca foi motivo de briga lá em casa, nem por parte dela, muito menos por parte das crianças. Quando o papai vai viajar, já sabe, não, o papai está indo pregar. E só pergunta assim, vai na Azul? Aí quando o papai fala que então traz a balinha, né? Aí a aeromoça passa, o senhor vai querer o quê? 5 balinhas de gelatina. Aí guarda tudinho, levar para as crianças, né? Mas por ter esse pé no chão, então não tem esse problema, né? Lá em casa, graças a Deus, porque entendo isso, né? Essa questão da minha primeira vocação. Alguém pode pegar um pouco de água para mim? Mas o quanto nós experimentamos lá o amor de Deus, de Nossa Senhora. Aí rezei, abri uma mensagem. Gente, qual mensagem caiu? Caiu numa mensagem, o título era As Famílias Consagradas a Mim. Primeira coisa que Nossa Senhora fala na mensagem: não tenha medo de ter filhos. Eu falo, olha, é para nós, né? E sabe o que ela fala? Eu vou morar na casa das famílias que são consagradas a mim. E eu vou prover o material e o espiritual. Lá em casa a gente pode passar por aperto, mas nunca faltou nada. As crianças sempre tiveram as coisas. A providência é enorme. Quantas vezes eu não já cheguei em casa com malas de roupa, de brinquedo. Então, eu poderia dizer, enquanto consagrado, obrigado, meu irmão, quantas vezes nós experimentamos aqui como em São Luís, né? Os escravos vão experimentar a bondade de sua senhora. Então estou falando isso aqui já para você também. Por que não você também se consagrar para experimentar essas doçuras? Continuando o texto. Experimentarão sua doçura e bondade maternais e amar-lo-ão eternamente como seus filhos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem do seu auxílio. Hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias como sua querida advogada
e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido, mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e lhe se entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria Santíssima? Aí São Luís fala: serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda a parte o fogo do divino amor. Olha, a primeira característica do apóstolo dos últimos dias são esses: serão pessoas ardentes do amor de Deus. Hélio Maria, do que você mais tem medo? Da frieza. O que eu tenho mais medo? Que um dia meu coração seja frio e indiferente para com Deus. Por isso o tratado, ele consola muito o meu coração. Bastaria talvez, quando a gente estivesse meio que esfriando na fé, folhear o tratado. São as palavras que incendeiam o nosso coração. Não, eu devo lutar, eu devo ser como ministro do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras. Uma pessoa, assim como nós dávamos ontem o exemplo da vela, né? A vela que vai se consumindo e o fogo que vai derretendo a parafina, e aquela vela um dia acaba, e assim deve ser a minha vida. Existe algo que me consome, que é um fogo. Qual fogo? Esse fogo que São Luís está dizendo. Serão flechas agudas nas mãos de Maria Santíssima, toda poderosa, pronta a transpassar os seus inimigos. Olha só, o escravo, ele é escolhido para ser na mão dela uma flecha pontiaguda para transpassar o inimigo dela, gente. Quem é o inimigo dela? Que nós lemos aqui: porém ódio entre tu e a mulher. Por isso o escravo tem que fazer violência para ele lutar todos os dias para viver a santidade. Por isso o escravo, como nós dizíamos ontem, não pode fazer do pecado um projeto de vida. Porque eu não foi feito, nós, nenhum de nós, não só os consagrados, mas nenhum de nós fomos criados para pertencermos a Ele. Então, quando eu me consagro, quando eu deixo Nossa Senhora e utilizando de nós, a gente se torna como essa flecha pontiaguda, que ela utiliza para transpassar os seus inimigos. A essa parte aqui todo mundo vive isso. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo da grande tribulação. Veja que São Luís primeiro falou que os escravos reconhecerão que Nossa Senhora é o caminho mais fácil, curto e perfeito, né? Para chegar a Ele. Agora ele está falando de turbulência, de tribulação, não é? Aí, ué, São Luís, como assim? Se o Senhor diz que é fácil, por que o Senhor agora está falando de dificuldade? Como é que eu posso entender isso? Imagina que cada um de nós aqui temos 4 anos de idade. Você tem que atravessar um túnel escuro sozinho. Como que uma criança de 4 anos de idade atravessa um túnel escuro sozinho? Talvez nem consiga atravessar, sim ou não? Agora imaginemos, nós temos a mesma idade, 4 anos. É o mesmo túnel, a mesma escuridão, a mesma dificuldade. Só que agora você está segurando nas mãos da sua mãe. Eu pergunto, tem aí ou não tem uma diferença? Então nós teremos sim dificuldades. Só que quando eu vejo que eu não enfrento a dificuldade sozinho, quando eu entendo que eu estou segurando nas mãos dela, porque todo filho quando está com medo ou perecendo, ele grita pela mãe. E quando a mãe chega, não há mais o que temer. Então São Luís fala que nós vamos ser purificados no fogo da grande tribulação. Alguém fala, meu Deus do céu, eu não quero me consagrar. Gente, a gente precisa entender aqui uma coisa: passar por dificuldades e provações é uma alegria. Vocês lembram da homilia de ontem que o padre dizia, né? São Pedro e o outro apóstolo saíram lá do sinédrio, do cárcere, felizes por terem apanhado por causa do nome de Jesus.
Veja como a doutrina católica é completamente ao contrário de uma doutrina materialista protestante. Um protestantismo, como é que o católico sai da igreja? É no momento da dor, gente. Aí passa o carro de som. Se você vê vulto, se você está sofrendo, endividado, bom, quem é que não está, né? Vem para cá que você vai parar de sofrer. Gente, isso é uma ilusão. Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do homem é uma luta sobre a face da terra. Mateus 10, 22. Sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eclesiástico 1, 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. 2 Timóteo 3, 12. Aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer perseguições. Filipenses 1, 29. A vós vos é dado não somente crer em Deus, mas ainda por ele sofrer. Olha, se a gente fosse ficar aqui citando Mateus 16, 24. Quem de vós quiser vir comigo, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Aonde está este evangelho açucarado da porta larga? Que tudo vai ser fácil. Não, Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita. O evangelho de Jesus é isso. Seguir Jesus. Por que muita gente não quer seguir Jesus? Porque seguir Jesus requer morte. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso renunciar às coisas. É necessário crucificar a minha carne, como diz o apóstolo São Paulo. Então passar pelas provações por causa do nome de Cristo é a maior glória que nós podemos passar na nossa vida. Tem um canto que diz assim, né? Nós somos da igreja da cruz. O mesmo São Luís que escreveu o tratado, escreveu um livro que também é muito importante para os consagrados terem em ler. Carta aos amigos da cruz. São Luís diz: Cristo teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos em volta da cruz. É a mesma coisa hoje. Vai vir um padre aqui, vai celebrar uma missa de cura e libertação. Ia ter que fazer lá dentro da outra lá. É um povo que só está atrás de Deus, querendo a cura de Deus e não o Deus da cura. É um povo interesseiro. Mas cadê os amigos da cruz de Cristo? E os consagrados são chamados a isso. Ser amigos da cruz de Cristo. Poder dizer como o apóstolo São Paulo em Colossenses: eu me alegro por completar na minha carne a tribulação que faltou na de Cristo. Então passar pela provação nós não devemos ter medo, porque aí nós já vivemos o nosso purgatório aqui na terra. E sofrer por causa de Deus, gente, é não sofrer em vão. Tem muita gente sofrendo em vão. Tem muita gente padecendo por aquilo que passa. Mas felizes são aqueles que padecem por aquilo que é eterno. Então não tenha medo dessa parte. Bem calcado, né? Bem colado a Deus. E levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, que serão em toda parte os pobres e pequenos, o bom odor de Cristo. E para os grandes, os ricos e os orgulhosos deste mundo, um odor de repugnância e morte. Olha só, ontem nós citamos, quando os reis magos foram adorar Jesus, eles deram o que? Ouro, incenso e mirra, na primeira vinda de Jesus. E os apóstolos, na segunda vinda gloriosa do Senhor, o que daremos a Ele? O ouro da oração, o incenso, né, da oração, a mirra da mortificação. E olha só isso aqui: para os pobres e orgulhosos deste mundo, nós seremos um odor de repugnância. Será que isso já não acontece? As pessoas que pisam, humilham e fazem tantas coisas com os consagrados, enfim, serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se às coisas e nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna,
Trovejarão contra o pecado, lançarão brados contra o mundo, furtigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado, com a espada de dois gumes da palavra de Deus, todos aqueles que foram enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará palavra e força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre os seus inimigos. Dormirão sem ouro e nem prata, e o que é melhor, sem preocupações no meio dos outros padres eclesiásticos e clérigos. E no entanto possuirão as asas prateadas da pomba, para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, onde os chamar o Espírito Santo, deixando após si os lugares em que pregaram o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Enfim, aí São Luís vai falando várias coisas. Mas sabe o que é interessante, gente? Existia um homem chamado São Maximiliano Maria Kolbe. Qual foi a parte do tratado que mais mexeu com São Maximiliano? Os apóstolos dos últimos dias. São Maximiliano dizia, na época era beato, né? O beato Montfort profetizou a nossa missão. E olha que interessante isso. E aí São Maximiliano, com 21 anos de idade, vai fundar a milícia da Imaculada, porque está escrito que os apóstolos dos últimos dias trovejarão contra o pecado. Está escrito que os apóstolos dos últimos dias não temerão nenhum mortal na face da terra, por mais perigoso que ele seja. Eles viverão no deserto, isto é, na vida interior. E São Maximiliano, com 21 anos de idade, funda a milícia da Imaculada, porque viu a maçonaria que foi diante da igreja em Roma, com um banner onde Lúcifer pisava em São Miguel, e ele dizia: nós vamos tomar a igreja. E um jovem de 21 anos de idade fundou a milícia da Imaculada para combater a maçonaria. Homens que foram extremamente de Deus, homens que não temeram. Quando a gente fala da figura dos apóstolos dos últimos dias, eu me recordo de quem? De São João Batista. Quem viveu no deserto? São João. Quem não temeu as pessoas? São João. Quem trovejou contra o pecado? São João. Quem não tinha medo até mesmo das pessoas mais importantes? São João. Como não teve de Herodes. Por que foi morto, assassinado? Por que arrancaram a cabeça de São João? Porque denunciou o pecado de Herodes, que era um dos homens mais poderosos daquela época. Assim devem ser os consagrados da Virgem Maria, que sempre vai trovejar contra o pecado. Lógico que hoje a gente precisa ter sabedoria, estratégia, sempre dizer a verdade, mas também sempre na caridade. Sempre dizer de uma maneira, né, que as pessoas aderem àquilo que nós estamos falando. Mas aí está sim a missão dos apóstolos dos últimos dias, e contra a onda do mundo. Então é muito natural, por exemplo, um consagrado, ele vai mudar toda a vida dele, até a maneira de se vestir. Porque o mundo hoje quer implantar o quê? Que não existe mais o sexo, homem e nem mulher, né? Agora é a ideologia de gênero, a roupa unissex. Você escolhe o que você quer ser da sua vida, e aí Nossa Senhora vai inspirando o homem se vestir como homem, a mulher se vestir como mulher. Veja que, por exemplo, a modéstia no vestir é um remédio contra o mal dos nossos tempos. No ano 430 e alguma coisa, São Nilo profetizou: no século 21 as pessoas andarão na rua, ninguém saberá quem é homem e quem é mulher, por causa dos vestes e o corte de cabelo. Eu te pergunto, estamos vivendo nessa época? A gente sai na rua, a gente não sabe mais quem é homem, a gente não sabe mais quem é mulher, gente. Então os apóstolos dos últimos dias vai contra esta mentalidade mundana. Os apóstolos dos últimos dias começam a querer viver a igreja de Cristo, e não uma igreja mundanizada. Ele não aceita o mundo, né, que querem colocar o mundo dentro da igreja. Não é o mundo que precisa mudar a igreja, mas é a igreja que vai mudar o mundo. Então são pessoas que querem fazer a vontade de Deus. E são pessoas sim que para alguns vai ser, né, um remédio, um consolo de Deus, mas para outros vai ser motivo de piada, de chacota, de perseguição. Os apóstolos dos últimos dias derramarão a chuva da palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Gente, vocês conhecem o padre Paulo Ricardo? Que
recompensa esse padre faz para o mundo? Eu estou mentindo? O que ele é da Virgem Maria? Vocês conhecem o Monsenhor Jonas Abib? Gente, o que esse homem fez pela igreja, o Monsenhor? O que ele é da Virgem Maria? Escravo. Vocês conhecem o professor Felipe Aquino, que também viaja o mundo inteiro para pregar? O que ele é da Virgem Maria? Escravo. Vocês conhecem o Moisés Rocha da vida, que viaja também? Um Anderson Reis, um Irmão Trovão, um Cal Tedesco. Olha, pode olhar esses homens que estão viajando, a Irmã Zélia, né? Para dizer que eu não citei nenhuma mulher, Irmã Zélia. Todos eles, a maioria são o quê? Escravos da Virgem Maria. Será que a profecia de São Luís não está se cumprindo? Porque tem várias pessoas pregando, mas por que eu estou citando esse, gente? Porque são pessoas que eu conheço. Tem muita gente pregando besteira. Tem muita gente pregando o que pensa, o que acha. Tem muita gente pregando falso ecumenismo. Tem muita gente doida. Mas eu estou falando daqueles que realmente foram levantados por Deus para anunciar a palavra de Deus. Então estou falando de quem eu conheço, né? Que eu não vou pôr a mão no fogo de quem eu não conheço. Será que não está se cumprindo as profecias de São Luís? E outra coisa que São Luís fala, né? Que tem até na palavra também, que nós citamos. Então, por exemplo, Colossenses 1,18 diz: Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então a igreja católica é o corpo místico de Cristo. E São Paulo diz que um corpo tem vários membros. Então eu tenho perna, joelho, braço, não é assim? Cabeça. Que membro seria o escravo de amor dentro do corpo místico de Cristo? O calcanhar, gente. Isso aqui é muito importante. Serão pequenos e despercebidos como o calcanhar de São Luís. Quem é que percebe o calcanhar? Qual moça que um dia recebeu um elogio? Nossa, que calcanhar lindo, né? Até porque o calcanhar é pequeno, despercebido. Às vezes o bichinho está todo rachado, né? Mas o calcanhar tem uma função muito importante, vocês sabiam? O calcanhar é que sustenta o corpo. Quando São Luís fala que os escravos serão o calcanhar dentro, né, do corpo místico da igreja, do corpo místico de Cristo, ou seja, os escravos serão o quê? O suporte, gente. Por isso que eu citei, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, porque quem é que ensina a doutrina hoje? São os consagrados. São os bispos consagrados, os padres consagrados, né? Infelizmente os outros, a maioria, são adeptos da teologia da libertação. Precisamos nos libertar de uma igreja opressora que nos oprime com os seus dogmas. Aí vamos lutar pela terra, né? Pelo Lula, não sei mais quem, CUT, MST, não sei o que, a terra. Vamos cuidar das almas das plantas, enfim, né? Nem sabia que planta tinha alma, mas são as besteiras que se ensinam. E onde está o evangelho, a preocupação com a alma do próximo? E os escravos estão ali dando suporte. Só que aí tem uma coisa, o calcanhar, todo dia quando a gente anda, a gente está fazendo o que com ele? Nós estamos pisando nele. O calcanhar é pisado, o calcanhar é magoado, o calcanhar não é percebido. Por isso eu sou extremamente feliz com a vida e com a espiritualidade da escravidão. Somos pequenos. Eu fiquei imaginando o que o povo pensou quando o Max falou assim: olha, tá pregando aqui é o Hélio Maria, viaja o Brasil, fora do Brasil, né? Fica em pé aí. Aí quando o povo olha e fala: meu Deus, esse menino, não é assim? Mas veja como de fato o tratado vai se concretizando. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Eu lembro que quando eu fui pregar a primeira vez na minha vida, eu tinha um mês que estava caminhando na renovação, fui pregar só no ministério de pregação ali, né? Uma irmã rezou por mim e falou: Hélio, o que Deus põe no meu coração é a história de Davi. Você vai ser como Davi. Ninguém dava nada para Davi, ninguém vai dar nada para você, Hélio. Mas você vai ter a experiência de Davi. Impressionante, gente. Um amigo meu falou para uma moça: olha, você tem que trazer o Hélio Maria para pregar aqui.
sobre Nossa Senhora. Eu quero trazer, depois me passa o número dele. Aí essa moça teve na paróquia. Aí ele falou, vou apresentar, né, o Hélio Maria para ela. E aí ela já marca uma missão. Falou, esse aqui é o Hélio Maria. A mulher me olhou dos pés à cabeça. Você é o Hélio Maria? Eu falei, não me chamou para pregar. Aí passou um tempo, ela me viu pregando. Aí sim, depois foi chamar, né? Mas é interessante essas experiências. Eu fui pregar num grupo de oração em São Paulo. No final, falou, alguém quer dar testemunho? O grupo de oração é assim, né? Aí uma pessoa foi dar testemunho, falou, pregador, me desculpa. Gente, quando vocês começaram a rezar por esse menino, eu falei com a minha irmã, vamos embora que dali não vai sair nada. Minha irmã falou assim, vamos ficar 5 minutos, né? Conforme for 5 minutos, ou a gente fica ou a gente vai embora, né? E ali eu estou impressionado. Como que Deus agiu na vida desse menino. Então é assim, o escravo são pessoas pequenas, pessoas simples, né? Eu fico vendo, tem gente que fala assim, poxa, Hélio, você é tão inteligente, né? Você vai ser um doutor um dia da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu escrevo alguma coisa, tem que pedir para a Sol, minha esposa, corrigir. Eu escrevo tudo errado, gente. Se vocês me der para me somar aí, né? Dois peixes, 5 pães, meu Deus do céu, vai sobrar 12 cestos, né? Nós não temos sabedoria nenhuma das coisas do mundo, mas das coisas de Deus. Em casa, pode perguntar para a Sol. Eu não sei onde eu coloco chave, eu não sei onde eu guardo as coisas, mas a Bíblia, né? Sagrada Escritura, documento da Igreja de Frades do Santo, parece que Nossa Senhora colocou tudo aqui no HD, né? Então é ela que vai fazendo as coisas. Então o escravo de amor, nós devemos nos tornar nos apóstolos dos últimos dias. E aí impressionante, né? Eu rezava um dia pela comunidade, porque toda comunidade tem que ter um título de Nossa Senhora como patrona, como baluarte. E eu, por exemplo, eu não tenho devoção a nenhum título de Nossa Senhora. Para mim Nossa Senhora é Nossa Senhora, né? E eu amo os santos, mas eu não tenho aquela devoção. Meu Deus, eu sou extremamente devoto do Padre Pio, porque o meu pai Padre Pio, eu não tenho essas coisas. Meu negócio é com Nossa Senhora. Lógico que eu amo muito São Padre Pio, São Luís, e não tenho devoção a nenhum título de Nossa Senhora, a de Fátima, Lourdes, a de nenhum. E aí eu falei, mas toda a comunidade tem um título. Então eu rezei e falei para Nossa Senhora, mãe, qual o título que a senhora quer que dentro da comunidade a gente honra a senhora? E aí quando eu estava rezando, né, eu tive uma visão, gente, pelo amor de Deus, visão que qualquer um carismático, do mais borré, do mais simples pode ter. Aquelas, né, que vem algo no seu coração. Me veio Nossa Senhora de La Salette. E aí eu falei, nossa, ela usa corrente, né? Então a gente como consagrado, então vai ser. E aí depois eu fui estudar sobre a história de La Salette. Nossa Senhora de La Salette, ela apareceu na mesma época que o tratado foi reencontrado. Então já vi que tinha coisa de Deus e de Nossa Senhora ali. E numa das mensagens de Nossa Senhora de La Salette, vocês podem procurar na internet, ela faz o apelo para que se manifeste os apóstolos dos últimos tempos. Vocês sabiam disso? Então, uma das videntes se tornou cofundadora de uma ordem religiosa cujo carisma era rezar para que Deus apressasse e enviasse os apóstolos dos últimos tempos. Então veja que Nossa Senhora, quando aparece em La Salette, ela vem nos lembrar. Eu convido vocês, procura na internet o apelo de Nossa Senhora de La Salette para os apóstolos dos últimos dias. Gente, é a mesma coisa que está no tratado. Serão discípulos de Jesus Cristo. São Luís também fala isso. Então que coisa extraordinária. Nossa Senhora fez um apelo para que se manifestasse logo os apóstolos dos últimos dias. É hora de nós, enquanto na nossa consagração, nos levantarmos. Como que eu estou vivendo a minha consagração? E aí entender uma coisa, o tratado, nós conhecemos como tratado. Mas sabe qual foi o nome que o autor deu ao livro? Não foi tratado. Tratado, quando foi encontrado, faltavam algumas folhas. E depois foram descobrir que o nome que São Luís deu para esse livro não é Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, mas é Preparação para o Reino de Cristo.
Então para que a gente está se consagrando, gente? Lembra que eu dizia, São João Batista, qual era a sua função? Preparar o quê? A vinda de nosso Senhor. Qual é a função dos apóstolos dos últimos dias? Também preparar a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor, que se dará por meio da Virgem Maria. Por isso nós temos falado tanto dela. São Luís, nessa parte dos apóstolos dos últimos dias, ele começa no número 55 dizendo: Deus quer finalmente que nos finais dos tempos sua mãe seja mais conhecida, amada, honrada. Esses dias eu conversava com o Antes, irmão Trovão. Gente, nós começamos 13 anos lá atrás questionar os músicos que não cantavam para Nossa Senhora. Fazia um CD, se tivesse um canto para a Virgem Maria era muito. Não se tinha até retiros, mas não tanto como hoje. A nossa época é a época que mais se canta para Nossa Senhora. Se naquela época fazia, um CD com 15 músicas, às vezes uma música era de Nossa Senhora, hoje tem CDs que é só de Nossa Senhora. Hoje o que mais tem tido no Brasil e tem sido o quê? Retiros marianos. As pregações, como tem surgido pregações sobre a Virgem Maria. Aí às vezes a gente fala, gente, mas será que isso não está errado? Não, é a profecia de São Luís se cumprindo. Quando que sua mãe deveria ser mais conhecida, amada e honrada? Nos finais dos tempos. Por que a devoção a ela deveria crescer exatamente nos finais dos tempos? Gente, quando eu medito sobre a eternidade, eu falo, eu estou frito, eu não vou me salvar. Mas quando eu lembro que eu tenho uma mãe, gente, uma mãe, parece que o céu fica mais próximo do meu coração. Olha, vocês já viram talvez vocês já viram em jornal, né? Uma mãe sendo entrevistada. E a mãe está chorando muito e o filho está acorrentado na cama. Vocês já viram isso ou não? E a mãe dando entrevista fala para o repórter: olha, meu filho usa droga. Eu acorrentei ele na cama porque eu amo meu filho e não quero que ele seja assassinado nas mãos dos traficantes. Eu te pergunto, essa mãe ama ou não ama o filho? Ama, né? A Virgem Maria é uma mãe que nos ama tanto, mas tanto, tanto, que ela não quer que nós nos percamos. Que sabe o que ela está fazendo nos finais dos tempos? Nos acorrentando a ela, gente. A escravidão de amor é isso. Eu estou preso a ela. Eu estou acorrentado nela. E isso para nós é um consolo. Porque a Lumen Gentium diz que a Virgem Maria está no céu trabalhando. Então não pense que a Virgem Maria está lá debaixo do pé de coco, deitado na rede, tomando água de coco no céu. Nem sei se no céu tem isso, mas tudo bem. Ela está no céu trabalhando. Como entender isso? Uma frase do Santo Curadás: nem o paraíso pôde gozar tranquilamente Nossa Senhora, pois ela é como uma mãe que só descansará quando o último filho chegar em casa. Sabe aquela mãe que tem um filho perdido no mundo? Deu meia-noite, a mãe nem sabe onde o filho está, mas ela está rezando. 1h da manhã, 2, 3 horas da manhã, a mãe só vai dormir e para de rezar quando o filho chega em casa. Gente, assim está a nossa mãe no céu. Quando que a Virgem Maria vai descansar? Quando nós estivermos em casa. Então Nossa Senhora, ela trabalha no céu, pedindo o quê? A nossa salvação. É uma mãe que quer o paraíso, não só para ela, mas para todos os seus filhos. Porque toda mãe que ama, quer o filho sempre do lado. A gente pode crescer, né? Eu estou com 33 anos de idade, mas para minha mãe eu sempre serei o bebê dela. Não é assim? Mãe é... menina vê 40, 50 anos, meu bebê. Eu falo, mas rapaz, um bebezão desse tamanho, né? A senhora já é até bisa, né? Mas mãe é assim, gente. Então para Nossa Senhora nós sempre seremos os seus filhinhos. Tanto que geralmente nas aparições dela ela já fala logo, filhinhos, não é? Filhinhos. Então se consagrar a ela. Mas aqui um detalhe: não se consagrar por moda, né? São Luís não diz escravos por moda. São Luís diz escravos por amor. Lembra que eu disse que todo ano que a gente lê o tratado encontra uma coisa nova? Gente, ano passado na leitura eu vi no capítulo, acho que é 6º, a figura bíblica, né? Rebeca prefigura Nossa Senhora, Jacó, Jesus Cristo e os consagrados,
e Esaú os réprobos, os mundanos, aqueles que não querem ser de Deus. E aí é interessante a explicação, por quê? Porque quando Rebeca escuta Isaac falando para Esaú, o filho que ele amava, olha, prepara algo para mim aí comer, vem aqui que eu vou te dar uma bênção. Ela mandou Jacó pegar 2 cabritos. E o que fez Rebeca? Matou os 2 cabritos e preparou ao gosto do seu esposo Isaac. Então nada melhor do que a esposa para saber qual é o gosto do marido, não? Só que aí uma coisa interessante, que lá fala que os 2 cabritos representam o que? A gente entrega o corpo e a alma. Então os 2 cabritos representam isto. E Nossa Senhora vai fazer conosco o que Rebeca fez com os 2 cabritos. Eu fechei e falei, que coisa extraordinária. Ou seja, quem já é consagrado ou aspirante à consagração, a boa nova é, sabe para que a gente se consagra? Nossa Senhora vai te matar. Olha que coisa boa, irmão. Vai fazer conosco o que fez com os 2 cabritos. Matar, esfolar, arrancar a pele. Olha, matar quem? O homem velho que está em mim. Ela vai arrancando a pele, né? Até porque a pele foi colocada, o pelo foi colocado em Jacó, porque Esaú significa peludo. Então quando o pai toca, vê que o menino é peludo. Tem cheiro de Esaú. A voz é de Jacó, diz o pai. Então, ou seja, olha que coisa. Arrancar a pele é o que? Até nosso exterior muda. A nossa maneira de falar, de pregar. Gente, eu falava gíria o tempo todo quando eu era do mundo. Minha mãe, coitada, mãe, acordar, cadê minha precata? Que diabo é precata, menino? Chinelo. Já comprou Marrocos, minha mãe? Que diabo é Marrocos? É pão, mãe. Vou ali bodar, minha mãe. O que é bodar? Dormir, né? Então eu era doido, falar era da galera do rap. Mas até isso saiu dos meus lábios. Tem gente que eu preciso mostrar foto, as minhas fotos nos bailes de rap, porque senão não acredita. Então tudo muda quando a gente se consagra. Ela vai mudando não só o interior, mas também o exterior. Então viver a consagração de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, deixando Nossa Senhora usar de nós como os apóstolos dos últimos dias, na nossa casa, né? Em todos os lugares, gente. Deixando com que a Virgem Maria nos use para transpassar o inimigo de Deus. Permitir com que nós sejamos essa flecha pontiaguda nas mãos de Nossa Senhora. Os apóstolos que com uma mão carregarão a cruz e com a outra o rosário, que com uma mão combate as heresias e com a outra edifica a casa de Deus. Consagrados a Nossa Senhora para se opor ao mundo, à mentalidade mundana. São pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então você vê, hoje o mundo prega o quê? Para os casais não terem mais filhos. Você pode ver os escravos, são abertos à vida, né? O mundo prega hoje o individualismo. Veja os consagrados, querem viver em comunidade, tem tudo em comum. São pessoas que se opõem à mentalidade do mundo. São pessoas que sabem que estão aqui de passagem, como nós dizíamos ontem, mas que enquanto estiver aqui vai fazer a vontade de Deus. Ou seja, um consagrado, resumindo para a gente rezar, um apóstolo dos últimos dias é um valoroso combatente de Deus e de Nossa Senhora. Nós estamos no campo de batalha e um dia nós iremos morrer, como diz o padre Paulo Ricardo. Só que nós vamos usar de sabedoria e de estratégia, prolongar o máximo possível da nossa morte para poder fazer o maior estrago na linha inimiga. Eu quero terminar essa pregação dizendo de uma realidade que às vezes nós não gostamos de ouvir, que é a realidade da morte. Sabia que todo mundo aqui vai morrer um dia? Sabia que ninguém aqui vai virar farinha de puba? A não ser que Cristo volta, né? Volta agora e a gente está aqui vivo, amanhã, quem sabe? Mas daqui até lá, gente, todos nós iremos passar pela provação final que o catecismo fala. Qual é a provação final de cada cristão? A morte.
E um dia, meditando nisso, eu fiz um propósito com Deus. Eu vinha de uma missão de Goiânia até minha casa, são 200 quilômetros. Era de noite. Eu vinha sozinho na poltrona, inclinei um pouco, vim rezando o rosário, contemplando o céu estrelado, né? E meditando no mistério da morte. Eu falei: Deus, eu vou morrer um dia, mas eu quero fazer um trato com o Senhor hoje. E quero fazer um trato com a Virgem Maria. Já que eu vou morrer mesmo, não tem, né, como fugir da morte. Lógico, da morte física, né? Devemos fugir mais é o qual? Da morte espiritual, né? Que Jesus fala da segunda morte, né? Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas tenhais medo daquele que pode matar a alma, lançando no inferno. Esse é o maior medo que nós devemos ter, né? Aí eu falei: então, Jesus, é o seguinte, já que eu vou morrer um dia, eu tomo uma decisão hoje na minha vida. Eu não vou morrer pelo que passa, eu vou morrer pelo que é eterno. Para a gente rezar, eu quero te convidar a isso. Meus irmãos, vem morrer pelo que é eterno. Morrer pela igreja, morrer pelo Santíssimo Sacramento, morrer pelo triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria, morrer pelas nossas verdades de fé. Tem muita gente lá fora morrendo por droga, por prostituição, por bebida, pelas coisas que passam. Mas eu espero que aqui, mesmo sejamos poucos, possamos tomar uma resolução na nossa vida de morrer, mas não pelo que passa, mas morrer pelo que é eterno. Gastar a nossa vida, consumir a nossa vida, não pelo que passa. As pessoas que viram a noite na noitada, né? Pessoas que, você pega às vezes um jovem de 25 anos, você acha que tem 40, não dorme, tanto usar droga, bebida, passa a noite inteira nas ruas. Não, nós vamos morrer pelo que é eterno. Nós vamos morrer pelo que não passa, como valoroso guerreiro da Imaculada, como verdadeiro combatente da Imaculada, como um homem e uma mulher de Deus. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero me consagrar, quero me tornar um apóstolo dos últimos dias. Eu quero dar a minha vida, e já que vou morrer um dia, Senhor, tomo uma resolução hoje: não vou morrer pelo que passa, eu vou morrer pelo que é eterno, defendendo a igreja, defendendo a fé católica, defendendo o Santíssimo Sacramento, defendendo a honra de da nossa rainha, sendo como uma flecha pontiaguda nas mãos dela. Por isso eu te convido você a ficar em pé, e é isso que nós vamos rezar agora. Você vai pedir para Nossa Senhora essa graça. Você vai falar: mãe, eu quero sim ser um apóstolo dos últimos dias, Pai. Mesmo apesar da minha miséria, da minha pequenez, da minha fraqueza, mesmo, mãe, com toda a limitação que tenho, mesmo entendendo aquilo que nós ouvimos hoje na leitura, que nós trazemos um dom extraordinário em vasos de barro, nós queremos ser todo de Deus e todo da Virgem Maria. Queremos ser um apóstolo dos últimos tempos, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que entregarão o incenso da oração, a mirra da mortificação, homens e mulheres que vão adorar, homens e mulheres que vão chorar com a igreja, mas não vai abandonar a igreja, homens e mulheres que entendem que enquanto esposa de Cristo, também vamos subir o nosso Calvário, a exemplo do nosso esposo, nós também vamos ser crucificados por causa dele, vamos dar a nossa vida também por causa dele. Meu irmão, minha irmã, se você quer isso, peça agora a graça do Espírito Santo de Deus. É ele que nos convence. Fala o Espírito Santo, nos levanta como apóstolo dos últimos tempos, como homens e mulheres consagrados inteiramente a Deus e a Nossa Senhora. Faz de nós homens destemidos, derrama em nós um espírito de coragem, de parresia, um espírito de ousadia em nossos corações. Dá-nos a graça de testemunhar, de pregar não só com a palavra, mas de pregar com a vida, de viver aquilo que diz São Francisco: pregai sempre, se necessário use palavras. Dai-nos, ó amado Jesus Cristo, esta graça. Pelas mãos da augusta Rainha do Céu, nós clamamos e pedimos agora o Espírito Santo de Deus. Vai desejando, vai pedindo: vem Espírito Santo, como veio no cenáculo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos, os apóstolos que receberam a unção do Espírito Santo para serem apóstolos corajosos,
não apóstolos medrosos. Pedimos, cantemos pedindo. Preciso de ti. Vem nesse lugar, derrama tua unção, opera em mim. Espírito Santo, nesse lugar, derrama tua unção, era em mim, vem com teu poder nesse lugar, vem com teu fogo me incendiar. Vem com teu poder nesse lugar, vem com teu fogo me incendiar. Vai soltando tua voz. Vai soltando tua voz, deixa ela se incendiar. Esse fogo do alto, esse fogo do céu.